Queridos irmãos que nos acompanham pela rede Coube, nossa página no Facebook, no Instagram e também no YouTube, clique compartilhe agora, todos vocês, você que está assistindo, compartilhe agora no coração, curta esta transmissão para que outras pessoas possam receber também esta palavra de vida e de esperança. Chegamos à sexta-feira de mais uma semana. A quarta semana da Páscoa, semana do Bom Pastor. Domingo passado nós rezávamos pelas vocações, pedindo que não faltasse à Igreja do Senhor homens, mulheres, cujo coração sem fronteiras fossem dóceis ao chamado e ao envio do Senhor. E hoje, nesse capítulo 14 do Evangelho de João, temos essas palavras consoladoras de Jesus. Não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós. E quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver, estejais também vós comigo. Nós podemos entender essa palavra de duas maneiras. A primeira, escatológica, sobre o fim dos tempos, o juízo final, o fim da história, que só o Pai sabe quando será, o fim da nossa vida terrestre. E aqui eu gostaria de falar a todos os que perderam. Hoje é missa de sétimo dia e a cada dia chega uma intenção por pessoas que morrem nesse dia, que morreram nesse dia, dia após dia. Me permitam dirigir a vocês, sobretudo as famílias enlutadas pelas vítimas do Covid-19, mas também pessoas que, por conta de outras doenças, complicações, pessoas que já tinham doenças crônicas, estavam em tratamento, ou pessoas que simplesmente, por infartos ou complicações não esperadas, se assim podemos dizer, vieram a falecer. Essa palavra de hoje nos conforta. Saber que aonde está Jesus, na sua glória, Ele preparou para nós um lugar. Aqueles que nós amamos não tiveram sua vida tirada, mas transformada. Eu sei que nesse momento muitas mães que perderam seus filhos, muitas viúvas, muitos pais que perderam seus filhos estão nos ouvindo. Não existe palavra humana que possa aliviar a dor do coração de uma mãe, de um pai, de um filho, de um amigo que perde alguém muito amado. A falta física, a falta do sorriso, do cheiro, do abraço, da presença, da voz, é algo dilacerante. Conforme os dias vão passando, essa dor aumenta, não diminui. Até que a gente se acostuma e essa saudade e essa dor da saudade se aquieta no nosso coração. Nos momentos onde dói mais essa falta, essa palavra de Jesus é um alívio. A certeza de que Ele foi nos preparar um lugar na casa do Pai e de que aqueles que amamos estão com Ele, como ouvimos também no Evangelho, em um dos Evangelhos desta semana. Ninguém arranca das minhas mãos as minhas ovelhas. Eu vou preparar-vos um lugar. E Paulo vai dizer: o que olhos jamais viram,
jamais contemplaram, o que mente humana jamais pôde imaginar, Deus preparou para os que o amam. Por isso o céu é a plenitude da felicidade em Deus. Isso alivia a dor da nossa saudade. Mesmo aqueles que sofreram com câncer, com outras doenças, mesmo aqueles que morreram sozinhos nas UTIs, sem o olhar amigo da sua família, da sua mulher, dos seus filhos, dos seus pais, puderam contemplar na solidão da morte, porque na morte todos estamos sozinhos, o olhar amoroso de Jesus. O olhar amoroso de Jesus que foi nos preparar um lugar. Se te dói pensar, você que tem um parente, alguém da sua família que morreu vítima do Covid-19, se te dói pensar que você, depois de 20 dias, você não viu seu pai, sua mãe, pense que naquele momento da partida, o olhar de Jesus, misericordioso, alcançou seu marido, seu filho, seu irmão, seu ente querido. E o abraço do Pai os acolheu. E Jesus nos preparou um lugar na casa do Pai. Lá não existe choro, lá não existe dor. Lá é o nosso lar verdadeiro. Se dói pensar que não houve velório do seu marido, não houve velório, talvez ele nem tenha morrido de Covid-19, mas pelas medidas sanitárias foi impossível haver uma cerimônia pública, uma celebração de exéquias. Lembre-se que no céu nos recebe a Virgem Maria, os anjos, os santos. Portanto, a fim de que onde eu estiver estejais também vós, se refere ao nosso encontro final, ao momento final da nossa vida com o Senhor. Mas nós também podemos entender essa palavra como a vida da graça em nós, como a habitação da Trindade. Nós experimentamos já aqui nessa terra, através da nossa intimidade com o Senhor, esse lugar que não é um lugar espacial. Quando a gente fala de lugar, a gente pensa em terra, terreno, cômodo, casa, apartamento, prédio, templo, igreja. Esse é um lugar que não é lugar físico. É um estado de espírito, é uma presença. Nós imaginamos o céu como se fosse uma continuação da nossa casa. Nós imaginamos o céu como um pomar, um banquete de carnes gordas, um banquete de comidas e especiarias. O povo de Deus que vivia no deserto passava privação, comia raramente carne. O profeta Isaías vai dizer, é um banquete com especiarias. Nós imaginamos o céu como um jardim belo. Tudo isso é o jeito humano de pensar as coisas divinas. Mas nós podemos também entender quando Jesus diz, eu vou preparar-vos um lugar, significa, com a minha morte na cruz, eu abri as portas da eternidade. O véu rasgou-se do templo. Não existe mais separação entre Criador e criatura. O véu que separava já não separa mais. Por isso, como diz a carta aos Hebreus, nós temos acesso ao trono da graça. Nós temos acesso a esse lugar que Jesus preparou com a sua morte na cruz. Esse lugar, que não é lugar, é a intimidade com Ele. É viver na presença do Pai. É viver em comunhão com a Trindade. É experimentar o céu. O que é o céu? Viver em Deus. O céu em minha alma está, diz Teresinha de Lisieux, Edith Stein, Teresa da Cruz, Elizabeth da Trindade. Experimentamos o céu na brevidade desta vida porque Jesus nos conquistou.
Jesus abriu as portas que o pecado fechara, para que onde eu estiver, estejais também. Jesus não vai estar conosco só no céu, na vida eterna, depois da morte. Nós experimentamos essa habitação dele em nós. E por isso, as palavras com as quais inicia-se o capítulo 14 de João. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Como soa diferente nesse tempo de pandemia, nesse dia em que nós soubemos que a quarentena, o isolamento social é estendido em São Paulo até 31 de maio, as palavras de Jesus: não se perturbe o vosso coração. Muitos de nós tivemos a sensação: meu Deus, isso não acaba mais, isso não vai ter fim. E hoje Jesus no Evangelho vem e diz: não se perturbe o vosso coração. Tendes fé em Deus, tende fé em mim também. Ele nos prepara um lugar, Ele nos prepara a sua presença, a sua intimidade. Esse lugar é o seu coração, que está aberto para todos nós. E nesse coração nós ouvimos essa palavra de ânimo, de esperança, de força. Credes, tendes fé em Deus, tendes fé em mim. Ele é fiel. Ele cuida de nós. Não se perturbe o vosso coração. Descansa seu coração em Deus. Descansa seu coração no Senhor. Lança sobre Ele a tua ansiedade, as tuas preocupações. E creia que Ele nos preparou o lugar do encontro. É Ele, Jesus, não o templo, não a lei fria que não pode salvar, mas Ele, Jesus, é o novo templo. É em Jesus que encontramos o Pai. É em Jesus que recebemos o Espírito Santo. É em Jesus que experimentamos a vida nova que Ele nos conquistou pela sua entrega amorosa e livre na cruz. Não se perturbe o vosso coração, tendes fé em Deus. Amém.